Meu amigo, minha amiga, se você está procurando um editorial imparcial, que fala a verdade, da forma que tem que ser, doa quem doer, independente da bolha que você vive, aqui é o caminho certo. E a gente vai tratar disso. Vamos falar desse editorial aqui do Igor Gadelha, que trata do principal temor de ministros do STF com a PEC que fixa mandatos. Já rolou uma briga entre o Gilmar Mendes e o Mourão, aí, uma discussão. E aqui tem uma crítica muito grande ao Bolsonaro, tá? Uma crítica grande em função disso aqui. Mas se você está preparado para ouvir, se você acha que você tem potencial para estar um pouco fora da caixinha e pensar um pouco mais sobre o que acontece na política, seja bem-vindo. Se não, aí eu recomendo pular esse vídeo, partir para a próxima e no próximo editorial talvez a gente fale de outros assuntos. Mas o que eu preciso trazer para vocês é sério, é bem importante, tá bom? Bora começar no nosso editorial? Então, seja muito bem-vindo, se puder dar o like ou melhor, assiste o vídeo. No final, se o vídeo for legal, você dá o like. Se não gostar, você dá o dislike, não tem problema nenhum. Mas o importante é que a gente possa passar uma informação adequada e de qualidade para você, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar ao final e inscrever-se também. Eu vou começar com essa matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha. Tá rolando uma PEC, tá? O que é a PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Nós temos a Constituição. A Constituição ela foi feita com o texto original. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Ela foi feita com o texto original dela. Só que com o passar do tempo, a sociedade vai evoluindo. E a Constituição ela precisa ser emendada, é igual um remendo de pneu de bicicleta mesmo. Imagina a sua bicicleta. Você chega com aquele pneu perfeitinho, adequado para a sua bicicleta. Só que no andar, você passa por uma rua trepidada, estragada, o pneu vai furando. E você tem que vir fazer remendos, né? Tem que ir emendando ele, coloca uma coisa aqui mais importante ou não. É assim que funciona com a Constituição. Então, ela vai sendo emendada para se acomodar à realidade da nação, do povo. E a realidade que nós temos hoje é a seguinte. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a ganhar muito poder. E isso está incomodando a Câmara dos Deputados, que resolveu declarar uma guerra agora velada, uma guerra de poderes com o Supremo Tribunal Federal. E aí eles apresentaram essa PEC, que é uma proposta, tem um número maior de deputados e senadores para apresentar essa proposta, e essa proposta fala o seguinte, não, acabou a palhaçada. Não vai ter essa história de agora o ministro ser para o resto da vida, não. Vai ter que ter mandato. Alguns defendem 8 anos como senadores. Outros, até o próprio Flávio Dino defende 11 anos. Ou seja, nessa aqui, os ministros do STF estão com medo. Por quê? Porque tem mais gente, inclusive da base do governo, que querem tirar os poderes tão grandes que os ministros do STF têm. Então essa PEC está a todo vapor. Só que qual é o medo? Essa PEC vai tramitar. E tramitando, deputados e senadores vão modificar essa PEC. E agora entra a crítica ao governo Bolsonaro. Você deve lembrar, e aí se eu tiver errado, você fala, Sandro, eu discordo completamente de você. Se você achar que eu estou certo, você vai falar, Sandro, tem razão, faz sentido o que você está falando. Beleza? Quando Bolsonaro entrou em 2018, tá, e isso aqui aconteceu, quando ele entrou em 2018, a população brasileira deu para o Bolsonaro, a população de direita, revoltada com tudo que o PT estava fazendo, entregou para o Bolsonaro o seguinte, Bolsonaro, tá aqui a presidência, senta aí que a cadeira é sua. Só que só a presidência não resolve nada. A presidência é a cereja do bolo, o Olavo de Carvalho dizia isso, é só a cereja do bolo. Se você trocar a cereja, o bolo não vai mudar de sabor. Então você tem que mexer na estrutura. E a esquerda já tomou conta. O bolo Brasil tem sabor de esquerda e não de direita. Então colocou o presidente. E aí, na primeira camada de recheio, nós temos o Congresso, que também é eleito. E essa camada também era de esquerda. O que o brasileiro fez? Elegeu o maior Congresso conservador de todos os tempos com a eleição de Bolsonaro. Foi muita gente que entrou. Então o brasileiro entregou a cereja, que é o Bolsonaro presidente, entregou o Congresso
E aí tinha a questão do recheio estrutural. Universidades, serviço público, tudo isso está lotado de esquerdista. Ok? Beleza. Só que com a cereja e com o recheio, você já estava com o pedido, e com a cobertura, você já estava com o pedido quase todo. Ou seja, você entregou a presidência na mão do Bolsonaro, você entregou os deputados que estavam alinhados ao Bolsonaro e você tinha um apelo popular muito grande. O que eles queriam? Bolsonaro, o STF precisa ser mais alinhado aos anseios do povo. O STF é muito de esquerda, então ele precisa também ter mais conservadores. Então, tem uma coisa que se chama direito adquirido, tá? No direito brasileiro, ou seja, os ministros do STF têm direito adquirido. Se você chegar e arrancar os ministros, é um golpe contra os ministros. É violar o direito deles que foram escolhidos conforme a Constituição. Então, como que você faz para resolver o problema? Era simples, aprovar uma PEC. E o que essa PEC dizia? Dar mandato fixo para os ministros do STF. Então, os próximos ministros do STF, 8 anos para cumprir. Beleza. Mas isso não tiraria os que já estavam lá para a vida toda, tá? Não tiraria. Então, seria mandato fixo. O Bolsonaro não ia ganhar a maioria no STF com isso. Mas o que o Bolsonaro poderia fazer? Dentro dessa PEC também, aumentar o número de ministros de 11 para 21, ou seja, colocar mais 10 ministros. E aí quem nomearia esses ministros? Não só o Bolsonaro. Aí esses ministros seriam nomeados. Parte seria nomeado pelo próprio Congresso, sem indicação do Bolsonaro, ou seja, seria uma lista ali onde parte seria do Congresso, parte do Executivo, o Bolsonaro escolheria, e parte do próprio Judiciário. Com isso, entrariam 10 ministros novos que faziam um contrassenso, ou seja, flexível, mudando e aumentava o número de ministros, retirando assim os poderes dos 11 que já tem. Porque aí não dava para fazer com chave. A hora que ele começava a alinhar um pensamento progressista, vinha outro e modificava. É o ciclo que eles queriam implementar. E o medo que o Igor Gadelha fala aqui é que isso possa acontecer agora. O que o Bolsonaro não fez lá atrás, e a crítica é essa, Bolsonaro, com o poder constituinte em mãos, com o Congresso no seu apoio, eu estou falando no começo de mandato, não depois, quando ele brigou com Maia, depois que a coisa deu zebra, não, eu tô falando no começo. Bolsonaro deveria ter chegado, já com um Congresso maior, e feito uma reforma política, igual o Bukele fez lá em El Salvador. E Bolsonaro não fez. Então a maior crítica dos conservadores ao Bolsonaro é essa. E esse é o desespero, o maior desespero hoje do STF, de que o Congresso Nacional faça o projeto que estava na mão do Bolsonaro, mas que Bolsonaro não teve coragem de colocar em prática no comecinho do mandato dele. Pois é. O que você acha? Agora você vai dar o seu comentário. Você acha que eu tô certo em fazer esse questionamento? Os conservadores criticam o Bolsonaro por isso. Estão certos? Eu acho que sim. Segundo, você acha que isso resolveria o problema? Tá? Ah, mas vai aumentar mais gasto. Mas beleza, que é mais gasto do que as coisas que são votadas pelo STF atualmente, que é um gasto pior do que o marco temporal, entendeu? Seria um contrassenso. O Congresso colocaria metade. Então, seria um judiciário composto. Metade, seriam 3 alas. Uma ala do próprio judiciário, que indicaria, uma ala do governo, que indicaria, e uma ala do Congresso. Ou seja, 3 pesos. Muito mais interessante do que só o executivo indicar. Entendeu? Então, pensa aí, eu quero seu comentário. Concorda com a minha crítica ao Bolsonaro ou não? Eu nunca posso criticar o Bolsonaro, tá? Errou, né? Eu vou sempre criticar. É assim que eu faço. Critico o Lula, critico o Bolsonaro, elogio o Lula e elogio o Bolsonaro, tá? Mas já que eu já bati, agora eu vou afagar, tá? Só para deixar vocês alegres, porque saiu agora uma pesquisa. E aí, lembra do momento em que Bolsonaro falava, vocês vão sentir saudades? Pois é, parece que os prefeitos já estão começando a sentir. Matéria do Estado de Minas, prefeitos preferem Bolsonaro a Lula, Zema a Pimentel. É nítida a preferência deles. Segundo pesquisa
realizada pelo Instituto Opus e publicada com exclusividade pelo Estado de Minas, 56,8% dos prefeitos mineiros reprovam o desempenho de Lula, ante 30,7% que aprovam e 12,5% que não souberam ou não quiseram responder. Então 56% acha o governo Lula, isso os prefeitos, um tremendo abacaxi, né? E aí tem uma outra ala dessa pesquisa. Na comparação com Bolsonaro, 50%, né, 47,7% dos chefes do executivo disseram que Lula faz um governo bem pior do que o do Bolsonaro. Já 30%, petistas, acreditam que ele é melhor e 10% nem quis responder. Eu falo que esses 30 e esses 10 são os prefeitos petistas. Os outros são, no todo aí, os prefeitos que não estão recebendo o fundo de participação dos municípios. Pois é o Brasil mostrando a que veio. E aí, última matéria que eu vou tratar com vocês. Estou tentando tratar sempre 3 matérias em cada editorial, tá? Essa é pancada no Lula e não é minha não, tá? É pancada do UOL Notícias. O UOL Notícias dando pancada no Lula. Pois é, o amor já não é mais o mesmo, né? Depois de um tempo começa a ter um desgaste, aí já começa a sair uma palavrinha ou outra, né? Vamos lá. A Carolina Brígido fez essa matéria. Em 9 nomeações ao STF, Lula só escolheu uma mulher. Ele não confia nelas? E aí começa as críticas. Empreendida por setores da sociedade civil e por ala do judiciário, a campanha para lançar uma mulher à cadeira de Rosa Weber não sensibilizou Lula. Que coisa, né? Abre aspas. Se o presidente não escolher uma mulher para o lugar de Rosa, como tudo indica, a corte seguirá com apenas uma representante feminina, isolada em um grupo de 10 homens, pelo menos até dezembro de 2026, escreveu a colunista. Vamos lá. Lula não vai colocar mulheres, não vai colocar negros, tá? Então será um Supremo Tribunal Federal de homens brancos progressistas. Ou seja, aquele bom e velho comunista de iPhone, né? Que para eles o luxo e as benesses de uma vida quase que messiânica, palaciana, né? Mas para a população, não, comunismo para eles. É assim que funciona, tá? Só que aí a gente precisa entender. Essas críticas ao Lula estão causando um desgaste muito maior do que você pode imaginar. Tem um jornalista, ele é de esquerda, tá? Chama Pedro Doria, do canal do Meio. E eu sigo bastante ele, eu gosto de ver os pontos, porque ele é, assim como eu, ele é imparcial. Só que ele é à esquerda, eu sou à direita. Mas ele é imparcial. E traz críticas e traz elogios. E eu gosto disso, tá? Eu gosto disso. E aí ele falou o seguinte. Ele percebeu que a esquerda está entrando numa briga interna da qual ela talvez não consiga sair. Ele citou 3 casos. O do Capelli, você lembra aquele interventor do Distrito Federal, que veio do Partido Comunista do Brasil, agora está no PSB seguindo Lula, que interviu, lembra dele? Pois é, ele começou a receber críticas no trabalho dele da segurança pública de alguns jornalistas. Foi lá e deu bloco nesses jornalistas, bloqueou, mostrando a empáfia desse governo que não aceita críticas, assim como a Aniele Franco, lembra disso? Caiu a assessora dela, viajou lá para assistir o jogo da final da Copa do Brasil e deu aquela treta toda, tá? Aí tem um outro caso, a briga, pancadaria feia do PSOL. E eu não conhecia esse brocádio. Quem usou foi o Pedro Doria, e eu vou repetir. Diz ele que a esquerda só se une quando tá na cadeia. Pois é, não foi eu que falei, falas do Pedro Doria. E aí teve essa pancadaria que mostra um pouco mais o amor venceu da esquerda. E também ele cita esse caso aqui do Lula das mulheres no STF. Um grupo de deputadas estaduais, federais, negras, mulheres, fizeram um manifesto, um abaixo-assinado para que Lula cumprisse a promessa de campanha. Sabe o que o Lula respondeu para essas deputadas? Banana. Nada, 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 nada. Ignorou, fingiu que não existisse. Não conheço vocês. Não dependo de vocês, não preciso de vocês, já estou no poder. E isso aí está causando um burburinho que está revoltando essas deputadas. O Gregório do Vivier
é um humorista, né? Acha que é, ou é, não sei. Ele também comprou a briga contra o Lula por causa disso. O Felipe Neto já tá pulando do barco. Ou seja, o que tem de gente arrependida nessa história de apoiar o Lula não se conta. Então, o próprio Pedro Doria fez essa análise que a esquerda está se enfraquecendo e que a direita vai voltar como uma patrola, um trator, pegando todas as pautas que a esquerda não sabe atuar, como segurança pública, como, por exemplo, combate às drogas, contra o aborto, que é o que a população quer. Entenderam? Então, a esquerda, segundo o próprio Pedro Doria, se não se tocar, está com os dias contados. E aí, a gente vê, através das matérias, que começam a subir o tom contra a insensibilidade do Lula, segundo consta aqui o próprio UOL. Entenderam? Tá ok. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se ficou até o final, coloca no comentário. Eu fiquei até o final. Abordei 3 temas. O medo do STF, tá? O pavor do STF em perder a força com o aumento de novos ministros, que pode acontecer por causa da bancada ruralista. Falei aqui da imprensa batendo no Lula e da briga que tá rolando e da saudade que os prefeitos já estão de Bolsonaro. Isso aqui só os mineiros. Imagina o do resto do país todo. Imagina para saber o que tá rolando, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Falta uma editorial hoje, viu? 9 horas eu te encontro aqui. Grande abraço. Coloca se ficou até o final e se concorda com as minhas críticas lá do início do mandato do Bolsonaro ou se eu tô errado. E se eu tô errado, o porquê. Eu preciso saber. Afinal, eu tô aqui para aprender com vocês, tá? Eu não sou dono da verdade.